Todos temiam o seio milionário, até que a nova secretária chegou e fez o que ninguém jamais ousou. Antes de começarmos, deixe um comentário com a cidade de onde você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite a história. O silêncio no saguão da Mendes Corporation era tão agudo que se podia ouvir o bip fraco do relógio digital. Ninguém ousava respirar alto perto do elevador executivo. Sofia Almeida corria pelos corredores de mármore polido, equilibrando uma pilha de pastas e um milkshake de morango gigante. Era sua primeira semana como secretária executiva e ela já estava 15 minutos atrasada. Seus saltos batiam no chão como um metrônomo nervoso. Desculpa, 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 ela murmurava, desviando de executivos sérios que a olhavam como se ela fosse uma alienígena cor-de-rosa. E então aconteceu. Seus saltos escorregaram no mármore impecável. Splash! O milkshake voou em câmera lenta um arco rosa perfeito que pousou em seu alvo. O terno italiano azul de R$ 15.000 de Arthur Mendes, o CI, o mais temido de São Paulo. O saguão inteiro congelou. 30 funcionários pararam de respirar de uma vez. Algumas recepcionistas cobriram a boca para não rir, enquanto outras entraram em pânico. Arthur apenas ficou parado com o morango, escorrendo de seus ombros até seus sapatos de couro, sua expressão uma mistura de fúria e descrença total. Sofia levantou-se lentamente, olhou para a bagunça e soltou a primeira coisa que lhe veio à mente. Parabéns. Agora você é o dica. C. O edição limitada sabor morango. O silêncio ficou ainda mais pesado. Um funcionário tossiu nervosamente ao fundo. Arthur a encarou por vários longos segundos. Seus olhos azuis eram uma tempestade e curiosidade ao mesmo tempo. Ninguém, absolutamente ninguém, jamais ousou fazer uma piada sobre ele. Muito menos uma secretária novata que acabara de transformá-lo em uma sobremesa ambulante. Você, ele apontou o dedo ainda pingando. Escritório. Agora. Sofia ajeitou a saia e respondeu com um sorriso torto. Tudo bem, mas se for me demitir, pelo menos me deixe limpar isso primeiro. Senão vai parecer algum tipo de cena de crime adocicada. 2 seguranças se aproximaram, mas Arthur gesticulou para que parassem. Ele continuou a encará-la como se tentasse decifrar um código impossível. 20º andar, 5 minutos. Sua voz era controlada, mas havia algo diferente em seu tom. Enquanto Arthur desaparecia no elevador executivo, deixando rastros rosados pelo chão, Sofia percebeu que todos ainda a encaravam. Ela deu de ombros e disse para ninguém em particular: bem, pelo menos agora sei que ele não é um vampiro. Vampiros não bebem milkshake. Uma jovem recepcionista soltou uma risada abafada e fingiu tossir. Sofia pegou suas pastas do chão, ignorando as manchas cor-de-rosa, e caminhou em direção ao elevador. Pelo canto do olho, ela viu as câmeras de segurança se virando para seguir cada movimento seu. Ótimo! Ela murmurou. Primeira semana no trabalho e já está virando um filme de ação. Só espero que tenham pipoca lá em cima. O elevador subiu lentamente, cada andar aumentando a tensão. No 20º andar, as portas se abriram para um corredor que mais parecia uma galeria de arte. Pinturas caras, carpete grosso, silêncio absoluto. A secretária particular de Arthur, uma mulher na casa dos 50 anos com um rosto que não admitia brincadeiras, apontou para uma porta maciça de carvalho. Ele está esperando, disse ela como se anunciasse uma execução. Sofia bateu 3 vezes. Entre. O escritório era maior que seu apartamento inteiro. Janelas do chão ao teto exibiam São Paulo se estendendo até o horizonte. Arthur estava de costas para ela, ainda com o terno manchado, olhando para a cidade. Você sabe quantas pessoas trabalharam nesta empresa nos últimos 5 anos? Ele perguntou sem se virar. Muitas, Sofia adivinhou fechando a porta. Milhares. E você sabe quantas ousaram jogar uma bebida em mim? Deixa eu adivinhar, 0. Arthur finalmente se virou. Havia algo diferente em seus olhos agora. Não era mais apenas raiva. 0. Ele se aproximou. Então me explique uma coisa, Sofia Almeida. O que exatamente você acha que está fazendo aqui? Ela inclinou a cabeça pensativa.
Bem considerando que acabei de transformar o CEO mais poderoso de São Paulo em uma sobremesa, eu diria que estou fazendo história. O canto de sua boca se contraiu quase imperceptivelmente. Quase. Você não tem medo de mim. Eu deveria. Sofia cruzou os braços. Quero dizer, além do milkshake, o que mais posso fazer? Atirar um donut em você. Pela primeira vez em anos, Arthur Mendes não sabia o que dizer. E naquele silêncio carregado, ele percebeu algo. Essa mulher acabara de fazer o que nenhum executivo investidor ou rival conseguiu em uma década inteira. Ela o havia pego completamente de surpresa. Ninguém jamais havia deixado Arthur Mendes sem palavras antes, mas lá estava ele encarando uma secretária que tratava seu escritório como um parque de diversões. Sofia caminhou pela sala como se fosse a dona do lugar, ignorando completamente a tensão no ar. Ela passou a mão pela mesa de mármore, examinou as pinturas caras e parou em frente à parede cheia de troféus. Uau! Quantos prêmios de CEO mais intimidador você tem aqui? Ela perguntou pegando uma estatueta dourada. Ou este é de melhor performance em fazer as pessoas tremerem? Arthur cruzou os braços tentando recuperar o controle da situação. Sente-se. Sua voz era firme, mas havia uma rachadura em sua autoridade. Prefiro ficar de pé. Obrigada. Suas cadeiras parecem que estão prontas para me julgar. Sofia continuou explorando o escritório como uma turista curiosa. Ele respirou fundo. Nenhum funcionário jamais ousou desobedecer a uma ordem direta dele. Eu quero um pedido de desculpas formal pelo que aconteceu lá embaixo. Sofia parou de andar e ergueu uma sobrancelha para ele. Formal tipo com uma reverência porque eu posso tentar. Mas não prometo que não vou rir. Estou falando sério. Eu também. Ela gesticulou dramaticamente. Olhe para este lugar. Parece que você contratou o próprio sol para iluminar seu escritório. Seus móveis brilham mais do que você. Arthur piscou 2 vezes. Era a segunda vez em 5 minutos que alguém o desarmava completamente. Você não deveria estar me bajulando agora. Por quê? Você fala como se estivesse em uma entrevista de emprego. Sofia se aproximou da janela panorâmica. Uau! Daqui dá para ver todo o Morumbi. Aposto que você fica aqui se imaginando o rei de São Paulo. Eu não imagino. Eu sou. As palavras saíram mais defensivas do que ele pretendia. Sofia soltou uma risada genuína que ecoou pelo escritório silencioso. Sério, porque reis geralmente são mais, sei lá, majestosos. Você está mais para uma princesa com medo de um milkshake. O maxilar de Arthur se contraiu. Ele deu 2 passos em direção a ela, diminuindo o espaço entre eles. Você não tem ideia de quem está provocando. Um homem que usa muito gel de cabelo e possui mais pinturas que um museu. Sofia inclinou a cabeça fingindo pensar. E alguém que claramente precisa de ajuda para escolher gravatas que pareçam menos fúnebres. Ela caminhou até um quadro ligeiramente torto na parede e o ajustou com cuidado. Pronto. Agora seu escritório tem um pouco menos de perfeição tóxica. Arthur a observava em silêncio. Havia algo hipnotizante no modo como ela se movia por seu espaço privado sem pedir permissão, como se pertencesse ali. Por que você não tem medo? A pergunta saiu mais suave do que ele esperava. Sofia se virou para encará-lo e pela primeira vez desde que entrou seu sorriso desapareceu um pouco. Medo de quê? De um homem que usa ternos de 15 mil reais, mas não sabe como conversar com uma pessoa normal. O silêncio se estendeu entre eles, como um elástico pronto para estourar. Arthur podia sentir algo mudando no ar, uma corrente de energia que ele nunca havia experimentado antes. Você não é como os outros, ele admitiu mais para si mesmo do que para ela. Obrigada, eu acho. Sofia cruzou os braços. Olha, se você quer me demitir, tudo bem, mas pelo menos admita que esse foi o milkshake mais interessante que você já tomou. Arthur foi até sua mesa e abriu uma gaveta. Ele tirou um envelope grosso e estendeu para ela. Eu não vou te demitir. Sofia olhou para o envelope com desconfiança. O que é isso, meu atestado de óbito profissional? É uma oferta. Que tipo de oferta? Ela pegou o envelope, mas não o abriu. Arthur se encostou na mesa de braços cruzados. Seus olhos azuis brilhavam com algo que ela não conseguia decifrar.
do tipo que vai mudar sua vida completamente. O coração de Sofia disparou sem aviso. Havia algo na voz dele, no jeito que ele a olhava, que fazia o ar no escritório parecer mais pesado. E se eu disser não? Um sorriso perigoso se formou no canto da boca de Arthur. Então você passará o resto da sua vida se perguntando o que perdeu. 24 horas depois. Sofia ainda não conseguia acreditar que havia concordado em encontrar Arthur Mendes em um café em Vila Madalena, especialmente depois de ler a proposta mais absurda de sua vida. O sol dourado de São Paulo iluminava as mesas ao ar livre, enquanto skatistas passavam pela calçada movendo-se como se estivessem dançando. Sofia chegou 5 minutos atrasada, carregando o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Arthur já estava sentado em uma mesa de canto de óculos escuros, vestindo uma camisa casual que provavelmente custava mais que o aluguel dela. Mesmo vestido de forma simples, ele ainda parecia ter saído de uma revista. Então, Sofia se jogou na cadeira à frente dele. Você quer que eu finja ser sua noiva? Direta ao ponto. Gosto disso. Arthur tirou os óculos escuros, revelando aqueles olhos azuis que pareciam guardar segredos perigosos. Perigosa e completamente maluca. Ela balançou o envelope no ar. Sério, Arthur, que tipo de pessoa contrata uma noiva de mentira? O tipo que precisa convencer o conselho de diretores de que se tornou responsável e estável. E Sofia soltou uma risada tão alta que várias pessoas viraram a cabeça. Responsável você? O homem que toma café de R$ 1.000 e provavelmente tem um assistente só para escolher suas meias. Não é de R$ 1.000? Ele murmurou defensivamente. Desculpe, 999 então. Ela se inclinou para a frente. Me explica uma coisa. Por que não contratar uma atriz profissional? Arthur tomou um gole de café e olhou diretamente para ela. Porque atrizes sabem atuar. Você é real. Real e desempregada se eu não aceitar isso, certo. Não é chantagem. É uma oportunidade. Sofia abriu o envelope e folheou os papéis novamente, balançando a cabeça. Diz aqui que eu teria que usar roupas específicas, falar apenas quando necessário. E ela parou incrédula. Sorrir, mas não muito. O leilão de caridade é um evento importante. Tem que parecer real. Então eu escolho o sabor da mentira. Ela fechou o envelope. Desculpe, mas eu só atuo em tragédias e olhando de perto sua vida amorosa já parece uma. Arthur se inclinou para a frente, diminuindo a distância entre eles. R$ 250 mil. Sofia quase engasgou com a vitamina que havia pedido. Com licença. Por 3 semanas de trabalho, mais um bônus de 100 mil se convencermos totalmente o conselho. O queixo dela literalmente caiu. 350 mil reais para fingir que gosto de você. Para fingir que me ama, ele corrigiu e algo em seu tom fez o estômago dela se revirar estranhamente. Sofia olhou ao redor como se esperasse que uma câmera escondida aparecesse. E o que exatamente este leilão de caridade arrecada? Fundos para jovens empreendedores de baixa renda, pessoas que querem começar seu próprio negócio, mas não têm o capital inicial. Por um momento, sua máscara irônica escorregou. Sério, completamente real. Ela tamborilou os dedos na mesa pensativa. Ok, digamos que eu aceite essa loucura. Quais são as regras? Arthur tirou outro papel do bolso. Aparições públicas limitadas, 3 jantares de negócios. O leilão? Ele hesitou. E um fim de semana na casa da minha família em Campos do Jordão. Sofia ergueu uma sobrancelha. Que tipo de família? O tipo que vai te interrogar como se você fosse suspeita de um assassinato. Perfeito. Adoro uma boa sessão de tortura psicológica. Ela folheou o contrato novamente. Espere, diz aqui que se eu mentir sobre qualquer coisa pessoal, perco todo o dinheiro. É para manter a credibilidade. Arthur Mendes, se eu mentir durante este acordo, não vou apenas perder o dinheiro. Ela se inclinou para a frente com um sorriso travesso. Vou derramar milkshake de novo e desta vez vou mirar na gravata. Pela primeira vez desde que se conheceram, Arthur realmente riu. Um som profundo e genuíno que fez algo estranho acontecer no peito de Sofia. Negócio fechado então.
Sofia olhou para a mão estendida dele, depois para o contrato, depois para aqueles olhos azuis que pareciam esconder muito mais do que revelavam. Se eu disser que sim, você promete não tentar me transformar em uma boneca de porcelana. Eu prometo que vou tentar não te quebrar no processo. E eu prometo tentar não quebrar você também. Eles apertaram as mãos e Sofia sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. Arthur pareceu sentir também porque segurou a mão dela por um segundo a mais do que o necessário. Bem-vinda à minha vida, noiva de mentira. Bem-vindo ao caos, noivo de mentira. Do outro lado da rua, escondida atrás de um poste, Vitória Ferraz baixou os óculos escuros e sorriu. Um sorriso que não tinha nada de amigável. Interessante, ela murmurou, tirando o celular do bolso. Muito interessante. A primeira aparição pública deles como casal seria a prova de fogo que determinaria se Sofia poderia sobreviver ao mundo de Arthur Mendes. E ela estava prestes a descobrir que havia mordido mais do que podia mastigar. A sala de conferências da Mendes Corporation parecia uma nave espacial com paredes de vidro e projetores que faziam tudo brilhar como um filme de ficção científica. 20 executivos sérios estavam sentados ao redor de uma mesa que custava mais que uma casa. Sofia entrou ao lado de Arthur, usando um vestido azul que ele havia escolhido pessoalmente. Ela se sentia como uma criança fantasiada para uma peça da escola. Relaxe, ela sussurrou para ele. É só uma reunião, não um julgamento. Para mim é a mesma coisa, ele respondeu ajustando nervosamente a gravata. O estranho era que Arthur Mendes, o homem que governava as salas de reuniões como um rei, realmente parecia nervoso. Suas mãos tremiam quase imperceptivelmente enquanto ele organizava os papéis. Senhores, começou Arthur, eu gostaria de apresentar nossa nova estratégia de marketing para o terceiro trimestre. E então algo aconteceu que ninguém esperava. Arthur congelou completamente. Ele olhou para os slides, depois para os executivos, depois para os papéis e simplesmente parou de falar. O silêncio na sala ficou tão pesado que se podia ouvir o ar-condicionado respirando. Sofia percebeu que ele estava em pânico. O poderoso Seiyu estava tendo um branco total na frente de seus próprios funcionários. Sem pensar duas vezes, ela se levantou. O que meu noivo está tentando dizer? Ela começou com um sorriso confiante. É que vocês estão prestes a testemunhar a revolução mais legal do ano. 20 pares de olhos se viraram para ela. Arthur a olhou como se ela tivesse acabado de salvar sua vida. Traduzindo para a linguagem humana, Sofia apontou para o primeiro slide. Vocês querem que as pessoas comprem mais coisas, certo? Então parem de enrolar. Um executivo de cabelos grisalhos pigarreou. Senhora Almeida, com todo o respeito, marketing não é tão simples. Claro que é. Sofia caminhou até o projetor. Olhem para isso. Maximização da penetração de mercado através de estratégias de engajamento sinérgico. Alguém entende isso? Silêncio total. Exatamente. Sabem o que isso realmente significa? Queremos que as pessoas gostem tanto do nosso produto que vão contar para os amigos. Ela gesticulou com energia. Viram sem palavras complicadas e todo mundo entende. Os executivos começaram a trocar olhares interessados. Arthur a observava em silêncio dividido entre a irritação e algo que parecia muito com fascinação. E este gráfico aqui, continuou Sofia, mostrando projeções de crescimento exponencial. Isso é só um jeito chique de dizer esperamos vender muito mais no próximo ano. Um jovem executivo soltou uma risada abafada. Menos dentes, mais pessoas, Sofia sussurrou para Arthur. Um sorriso de tubarão os assusta. Ele ajustou sua expressão imediatamente. Como minha noiva estava explicando, Arthur retomou o controle, agora mais relaxado. Precisamos simplificar nossa comunicação. Exatamente. Sofia bateu palmas. Marketing é como contar uma história e ninguém quer ouvir uma história contada por um dicionário. Desta vez a sala inteira riu. Vocês têm produtos incríveis, ela continuou, mas estão escondendo-os atrás de palavras que nem vocês entendem completamente. O executivo de cabelos grisalhos se inclinou para a frente. E o que você sugeriria, senhorita? Falem como seres humanos normais.
Digam às pessoas porque seus produtos são ótimos, não porque são inovações disruptivas de alta performance. Sofia fez aspas no ar. Disrupção não paga as contas. Simplicidade, sim. Arthur a olhou com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Você me desarma, ele murmurou suavemente apenas para ela. Essa era a ideia. Ela respondeu com um sorriso brincalhão. A reunião continuou com os executivos fazendo perguntas diretamente a Sofia, como se ela fosse a especialista em marketing. Arthur ficou em silêncio na maior parte do tempo, apenas observando enquanto ela transformava sua reunião formal em uma conversa animada. Quando saíram da sala, ele a puxou para um canto tranquilo do corredor. O que foi aquilo? Aquilo foi eu salvando sua apresentação porque você congelou como um computador velho. Arthur passou a mão pelo cabelo, bagunçando-o pela primeira vez desde que ela o conhecera. Eu nunca. Isso nunca aconteceu antes. Relaxe. Todo mundo congela às vezes até mesmo seios poderosos e intimidadores. Sofia ajeitou a gravata dele. Mas da próxima vez, lembre-se, você está falando com pessoas, não com máquinas. Ele olhou para as mãos dela arrumando sua gravata e sentiu algo estranho no peito. Por que você fez isso? Porque somos uma equipe, agora lembra, pelo menos até o fim do contrato. Do outro lado do corredor de vidro, Vitória Ferraz anotava tudo em um bloco de notas eletrônico, fotografando secretamente cada gesto íntimo entre eles. Na manhã seguinte, Sofia acordou com seu celular explodindo de notificações. A manchete do Jornal de Negócios de São Paulo mostrava sua foto ao lado de Arthur, a noiva misteriosa do C, e o Quem é a mulher que conquistou o coração mais cobiçado de São Paulo. Ótimo! Ela murmurou ainda de pijama. Agora sou oficialmente famosa por mentir. O que ela não sabia era que este era apenas o primeiro movimento em um jogo muito mais perigoso que Vitória Ferraz havia começado a jogar. Em menos de 24 horas, Sofia Almeida se tornou a pessoa mais comentada de São Paulo. E não era exatamente pelo motivo que ela gostaria. O saguão da Mendes Corporation parecia um formigueiro em pânico. Funcionários sussurravam em grupos, smartphones iluminados, com a mesma foto estampada em todos os sites de fofoca da cidade. Ela e Arthur saindo da empresa juntos sob a manchete, de secretária à rainha o conto de fadas corporativo. Sofia caminhou pelo corredor tentando ignorar os olhares curiosos e os sorrisos mal disfarçados. Alguns funcionários seguraram o riso quando ela passou e ela sabia exatamente o porquê. O meme do milkshake do CEO havia se tornado viral durante a noite. Pelo menos agora sei que tenho futuro como comediante, ela sussurrou para si mesma ao entrar no elevador executivo. No 20º andar a tensão era palpável. A secretária pessoal de Arthur nem a olhou direito, apenas apontou para a sala de conferências com uma expressão que dizia: "Boa sorte, você vai precisar." Através das paredes de vidro, Sofia viu Arthur sentado em uma mesa oval cercado por 5 homens de terno que pareciam abutres, esperando para atacar. "Esta situação está completamente fora de controle", disse um deles agitando um tablet. "As ações da empresa caíram 2 pontos desde ontem." "É temporário", respondeu Arthur, mas sua voz soava cansada. "Temporário." Um executivo de cabelos brancos bateu o punho na mesa. "Arthur, você precisa entender a gravidade disso. Ela é uma completa ninguém." Sofia bateu uma vez e entrou sem esperar por uma resposta. "Desculpem interromper esta sessão de humilhação pública, mas eu trouxe café para todos." Ela colocou uma bandeja na mesa sorrindo, como se estivesse em uma festa de aniversário. A sala ficou em silêncio instantaneamente. "Senhorita Almeida", o homem de cabelos brancos a fuzilou com desdém. "Acredito que você não foi convidada para esta reunião. Verdade?" Ela concordou, servindo o café como se fosse a dona do lugar. "Mas como vocês estão discutindo minha vida pessoal, achei que deveria participar." Arthur a olhou com uma expressão entre admiração e desespero. "Sofia? Agora não. Deixe-me falar." Ela se virou para os executivos. "Eu sei que vocês acham que sou alguma penetra que surgiu do nada para arruinar a reputação perfeita de Arthur. Isso não é o que..." Um deles começou.
É exatamente o que vocês pensam. Sofia cruzou os braços. Minha mãe coleciona cupons não manchetes. Eu uso roupas em promoção não de grife. E sim, eu trabalho para viver. Imaginem só. O desconforto na sala era palpável. Mas sabem o que é engraçado? Em 2 dias perto de mim, Arthur se saiu melhor nas reuniões do que nos últimos 6 meses. Coincidência? Arthur levantou-se lentamente. Senhores, acredito que esta reunião acabou. Arthur, você não pode simplesmente... Eu posso e vou. Ele caminhou para o lado de Sofia. E deixe-me deixar uma coisa bem clara. Ninguém a humilha sem passar por mim primeiro. O homem de cabelos brancos se levantou furioso. Você está cometendo um erro que pode custar sua posição nesta empresa. Então que me custe. Arthur olhou para cada um deles. Esta reunião está encerrada. Os executivos saíram resmungando, mas Sofia percebeu que alguns a olhavam com algo que se assemelhava a um respeito oculto. Quando finalmente ficaram sozinhos, ela se virou para Arthur. Você não precisava fazer isso. Sim, eu precisava. Ele passou a mão pelo cabelo, bagunçando-o novamente. Eles não têm o direito de falar com você daquele jeito. Arthur, estou literalmente sendo paga para fingir ser sua noiva. Eles têm o direito de questionar isso. Não da maneira como estavam fazendo. Sofia sentiu algo quente se espalhar por seu peito. Havia uma sinceridade em sua voz que a pegou de surpresa. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por me defender. Faz muito tempo que ninguém faz isso. Eles se olharam em silêncio em um momento que pareceu se estender para sempre. O telefone de Arthur tocou, quebrando o feitiço. Mendes. Sofia viu o rosto dele mudar enquanto ouvia a pessoa do outro lado. Entendo. Sim, estaremos aí em 20 minutos. Ele desligou e olhou para ela com uma expressão séria. Era minha assessora de imprensa. Há uma multidão de repórteres em frente ao prédio. Jornalistas por nossa causa. Aparentemente alguém vazou toda a história do milkshake ao contrato. O estômago de Sofia despencou. O que você quer dizer com o contrato? Eles sabem que nosso relacionamento é falso. Pela primeira vez, desde que esse teatro começou, Sofia sentiu medo de verdade. O que vamos fazer? Arthur caminhou até a janela e olhou para a multidão lá embaixo. Câmeras, microfones e dezenas de repórteres esperando por eles. Vamos descer juntos, disse ele, estendendo a mão para ela. Juntos, juntos. Seus olhos encontraram os dela. Se vamos cair, caímos como uma equipe. Sofia olhou para a mão dele e depois para o caos lá fora. Depois para aqueles olhos azuis que haviam virado seu mundo de cabeça para baixo. Tudo bem, disse ela pegando a mão dele. Mas se algum repórter perguntar sobre meus segredos de beleza, vou dizer que é só água e sabão. Arthur riu um som genuíno que cortou a tensão do momento. Pronta, nunca. Eles caminharam em direção ao elevador de mãos dadas, sem saber que do outro lado da cidade Vitória Ferraz sorria enquanto assistia ao noticiário ao vivo. Perfeito, ela murmurou. Exatamente como eu planejei. Depois de 3 horas enfrentando uma multidão de repórteres famintos por escândalo, a última coisa que Sofia esperava era acabar na cobertura de Arthur Mendes. No entanto, lá estava ela olhando pela janela do chão ao teto, enquanto São Paulo brilhava como diamantes espalhados no escuro. Então, disse ela se jogando no sofá de couro, que provavelmente custava mais que um carro. Sobrevivemos ao apocalipse jornalístico. Arthur serviu 2 taças de vinho, mas suas mãos tremiam quase imperceptivelmente. Eles foram intensos. Intensos, Sofia riu. Arthur, eles perguntaram se eu era uma espiã russa disfarçada de secretária. E isso foi além do intenso e direto para o completamente insano. Ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância cautelosa. Ou pelo menos tentando. Desculpe por te arrastar para isso. Ei, Sofia se virou para encará-lo. Lembra do nosso acordo equipe, certo? Havia algo diferente nos olhos dele. Uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Por que você fez isso? Ele perguntou de repente. Fez o quê? Concordou em fingir ser minha noiva. 350 mil reais não explicam toda essa loucura. Sofia tomou um gole de vinho, ganhando um momento para pensar. Honestamente,
Porque você parecia um cara rico e solitário que precisava de ajuda para parecer humano. Solitário. Arthur, você tem uma cobertura do tamanho de um shopping e mora sozinho. Até seu sofá parece que está nos julgando. Ele riu, mas foi um som triste. Meus pais me mandaram para um internato quando eu tinha 8 anos. Disseram que era para o meu próprio bem. Acho que nunca aprendi a me conectar com as pessoas. Sofia sentiu uma pontada no peito. Sem pensar, ela estendeu a mão e tocou a dele. Isso é terrível. É a vida que eu conheço. Arthur olhou para as mãos deles juntas. Até você aparecer com aquele milkshake e estragar tudo. Desculpe por bagunçar sua vida perfeitamente organizada. Não se desculpe. Ele se virou para ela, diminuindo o espaço entre eles. Você me faz esquecer quem eu deveria ser. O ar na sala mudou completamente. De repente, Sofia estava agudamente ciente de quão perto ele estava, de como seus olhos azuis pareciam diferentes na luz suave da cobertura. E quem você deveria ser? Frio, calculista. Alguém que não se importa com o que os outros pensam. Olha só, ela sussurrou. O robô tem um coração, aparentemente. Eles estavam se aproximando sem perceber, rostos a centímetros de distância. O vinho esquecido na mesa, São Paulo brilhando silenciosamente lá fora. Sofia. Isso é uma péssima ideia. Provavelmente a pior, mas nenhum deles se afastou. Seus lábios estavam quase se tocando quando o telefone tocou, alto e insistente, quebrando o momento. Arthur fechou os olhos claramente frustrado. Ignore, Sofia sussurrou. O telefone continuou a tocar. Pode ser importante, ele murmurou, mas não se afastou. Pode ser alguém perguntando se somos alienígenas. Trim, 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 droga. Arthur recuou e atendeu. Mendes. Sofia se recostou no sofá, tentando processar o que quase aconteceu. Seu coração ainda batia como um tambor desgovernado. Vitória. A voz de Arthur mudou completamente. Sofia ouviu com atenção. Vitória. Esse nome surgia com frequência nas conversas da empresa. Não tenho tempo para... Arthur parou ouvindo o outro lado. Seu rosto ficou mais sério a cada segundo. Você tem certeza disso? Mais silêncio. Entendo. Eu vou pensar sobre isso. Ele desligou e encarou o telefone como se fosse uma bomba prestes a explodir. Quem é Vitória? Sofia perguntou, tentando soar casual. Vitória Ferraz, ex-sócia na empresa. Também ex-outras coisas. Ex-outras coisas. É ex-namorada. Arthur passou a mão pelo cabelo. Há muito tempo. Sofia sentiu uma reviravolta estranha no estômago. E o que ela queria? Um aviso sobre algo. Ele se levantou inquieto. Sofia, preciso te perguntar uma coisa e quero que seja completamente honesta comigo. Ok. Você tem algum segredo, algo no seu passado que possa ser usado contra nós? A pergunta a pegou de surpresa. Que tipo de segredos? Qualquer tipo. Dívidas, problemas legais, relacionamentos complicados. Arthur, a coisa mais escandalosa do meu passado foi ser demitida de uma loja de roupas, porque me recusei a vender um vestido de R$ 2.000 para uma mulher que claramente não podia pagar. Sofia se levantou também. Por que você está perguntando isso? Ele não respondeu imediatamente. Apenas olhou para o telefone novamente. Vitória disse que tem informações sobre você. Informações que podem nos prejudicar. Que tipo de informações? Ela nem me conhece. É isso que me preocupa. Arthur a encarou. Como ela conseguiria informações sobre alguém que acabei de conhecer? Sofia sentiu o estômago despencar. Você acha que ela está nos investigando? Eu não acho. Vitória Ferraz nunca faz nada por acidente. Ele foi até a janela. E se ela está ligando para me avisar sobre você, então ela tem um plano. E quer que você pense que ela está do seu lado. Sofia completou seu pensamento. Exatamente. O momento romântico havia se evaporado completamente, substituído por um tipo de tensão muito diferente. O que vamos fazer? Arthur continuou olhando para a cidade lá embaixo, mas Sofia podia ver seu reflexo no vidro. E pela primeira vez desde que o conhecera, ele parecia genuinamente preocupado. Vamos descobrir o que ela está tramando, disse ele, antes que seja tarde demais.
Vitória Ferraz sempre soube que chegaria o dia em que poderia se vingar de Arthur Mendes. Ela só não esperava que a oportunidade chegasse embrulhada em um vestido azul e com gosto de milkshake de morango. Seu escritório, no centro de São Paulo, era tudo o que o de Arthur não era. Escuro, cheio de plantas, com uma atmosfera que misturava elegância com algo vagamente ameaçador. Vitória sentou-se atrás de uma mesa de mogno, organizando uma pilha de documentos como se fossem cartas em um jogo muito perigoso. A porta se abriu e Arthur entrou, tenso como uma corda de violino prestes a arrebentar. Vitória. Arthur querido. Ela se levantou sorrindo como um gato que acabara de encontrar um rato especialmente interessante. Obrigada por vir tão rápido. Vamos direto ao ponto. O que você tem sobre a Sofia? Sempre tão charmoso e direto. Vitória pegou uma pasta grossa e estendeu para ele. Tudo o que você precisa saber sobre sua nova noiva está aqui. Arthur hesitou antes de pegar a pasta. Vitória, se isso é algum tipo de que vingança? Ela riu, um som ao mesmo tempo cristalino e frio. Arthur, estou apenas preocupada com você. Afinal, fomos parceiros por tanto tempo. Parceiros de negócios, ele corrigiu abrindo a pasta. Entre outras coisas. Arthur começou a folhear os documentos, sua expressão ficando mais séria a cada página. Fotos, extratos bancários, relatórios de crédito, registros de emprego. Onde você conseguiu tudo isso? Você sabe que eu tenho meus recursos. Vitória se encostou na mesa. A questão é, você realmente conhece essa mulher? Arthur continuou lendo, o rosto se contraindo a cada página. 3 empregos perdidos no último ano. Vitória comentou casualmente. Dívida de cartão de crédito que ela não pode pagar. E olhe esta parte interessante. Ela apontou para uma página específica. Ela mentiu na sua inscrição para a sua empresa. Mentiu como experiências de trabalho inexistentes, referências que não existem. Arthur, ela literalmente inventou um currículo inteiro. Arthur fechou a pasta, mas não a largou. Por que você está me mostrando isso? Vitória se aproximou até ficar bem ao lado dele, roçando seu braço levemente. Porque eu me importo com você. Sempre me importei. Sua voz suavizou. Você se lembra porque terminamos, não é, Vitória? Você disse que eu era ambicioso demais. Que tudo com que me importava era sucesso e reconhecimento. Ela caminhou em direção à janela. Mas olhe para o que você está fazendo agora. Contratou uma mentirosa para fingir ser sua noiva apenas para impressionar o conselho. Isso é diferente. É diferente. Ou você está fazendo exatamente o que uma vez me criticou por fazer. Ela se virou para encará-lo. A diferença é que, quando eu mentia, pelo menos eu era boa nisso. Arthur colocou a pasta debaixo do braço. Obrigado pela informação. Arthur, espere. Vitória se aproximou novamente. Eu sei que você sempre quis que eu fosse diferente, mais genuína, mais como uma pessoa normal. Ela fez uma pausa para efeito. Ela não passa de uma mancha de milkshake na sua reputação. Não fale dela desse jeito. Por que não você está se apaixonando pela sua própria mentira? A pergunta pairou no ar como fumaça tóxica. Arthur saiu sem responder. 2 horas depois, Sofia entrou no escritório de Arthur carregando café e um sorriso que desapareceu assim que ela viu sua expressão. Ok por essa cara, ou alguém morreu, ou as ações da empresa acabaram de despencar. Qual das duas? Arthur estava sentado atrás de sua mesa, a pasta de Vitória bem na frente dele. Precisamos conversar. Isso nunca é um bom sinal. Sofia se sentou, mas manteve o tom leve. O que foi? Descobriram que sou, na verdade, uma espiã alienígena, afinal. Sofia. Ele empurrou a pasta em direção a ela. Vitória me trouxe algumas informações sobre você. Sofia abriu a pasta, seus olhos se arregalando enquanto virava as páginas. Uau! Disse ela após um momento. Parece que alguém escreveu um roteiro inteiro sobre mim. E olha só, nem é uma comédia romântica. É verdade. Qual parte? Sofia continuou folheando os papéis. A parte que diz que fui demitida 3 vezes ou a parte que diz que inventei metade do meu currículo? Ambas. Sofia fechou a pasta e olhou diretamente para ele. Ok, vamos por partes. Sim, fui demitida 3 vezes. Uma por chegar atrasada, uma por discutir com um cliente rude e a terceira por me recusar a mentir sobre a qualidade de um produto. Ela fez uma pausa.
E sim, eu exagerei um pouco na minha experiência de trabalho. Um pouco. Tudo bem, exagerei muito. Sofia cruzou os braços. Sério, isso me torna algum tipo de criminosa contratual agora. Arthur não riu. Por que você não me contou? Por que você nunca perguntou? Sofia se inclinou para a frente. Arthur, você me contratou com base em 3 conversas. Se tivesse feito uma entrevista de verdade, teria descoberto tudo isso. Mas você mentiu. E você está pagando alguém para fingir ser sua noiva. Sofia jogou as mãos para o ar frustrada. Estamos literalmente construindo um relacionamento inteiro sobre mentiras. E você está chateado porque meu currículo tem alguns enfeites. Enfeites, ok. Mentiras. Pequenas mentiras inofensivas. Arthur recostou-se na cadeira, passando a mão pelo cabelo. Vitória disse que você está nisso apenas pelo dinheiro. Claro que estou. Sofia se levantou. Você ofereceu 350 mil reais. Quem recusaria isso? Mas isso não significa que não estou levando isso a sério. Eles se olharam em silêncio por vários longos segundos. Sofia podia ver a dúvida nos olhos dele. E pela primeira vez desde que todo esse teatro começou, ela sentiu que poderia ter perdido a confiança que conquistara. Então ela disse, finalmente: o que acontece agora? Você vai me demitir por ter um passado imperfeito. Arthur não respondeu imediatamente. Ele apenas continuou olhando para ela como se tentasse ler sua mente. E naquele silêncio pesado, Sofia percebeu que algo entre eles havia mudado para sempre. Às vezes, a única maneira de salvar sua dignidade é sair do palco antes de ser expulsa dele. E Sofia Almeida havia aprendido essa lição da maneira mais difícil possível. Ela dobrava suas roupas com movimentos mecânicos, guardando-as na mesma mala gasta que trouxera há 3 semanas, quando ainda acreditava que sua vida poderia se transformar em um conto de fadas. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, mas ela se recusava a soluçar. Idiota! Ela murmurou para si mesma. Idiota por pensar que ele poderia realmente confiar em você. O pequeno apartamento que ela dividia com 2 colegas de quarto parecia ainda menor agora. As paredes amareladas testemunhando mais uma decisão questionável dela. 3 batidas na porta a fizeram parar de arrumar as malas. Sofia, abra a porta. A voz de Arthur do outro lado fez seu coração acelerar e quebrar ao mesmo tempo. Vá embora, Arthur. Eu não vou embora. Precisamos conversar. Nós já conversamos. Ela continuou a dobrar uma blusa, fingindo que suas mãos não tremiam. E você deixou bem claro o que pensa de mim. Eu deixei. Sofia marchou até a porta, mas não a abriu. Você ficou em silêncio por 5 minutos inteiros depois que eu admiti meu passado. 5 minutos, Arthur. Isso é uma eternidade em silêncio dramático. Eu estava processando. Você estava julgando. Ela encostou a testa na porta. E sabe o que é engraçado? Eu realmente pensei que você fosse diferente. Sofia, por favor, abra a porta. Por quê? Para você poder explicar educadamente por que estou demitida. Porque eu não quero que você vá embora. A sinceridade na voz dele quase a quebrou completamente. Você nunca confiou em mim, ela sussurrou. Desde o primeiro dia, você me viu como um risco a ser controlado, não como uma pessoa. Silêncio do outro lado da porta. Sofia destrancou-a lentamente. Arthur estava lá com o cabelo bagunçado e uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Pura vulnerabilidade. Tudo bem, disse ela. Você tem 5 minutos. Eu não sei como fazer isso, ele admitiu. Fazer o quê? Confiar em alguém. Vitória estava certa sobre uma coisa. Eu sempre espero que as pessoas me decepcionem. Sofia cruzou os braços. E eu te decepcionei. Não. Você me assustou. Como? Arthur entrou no pequeno apartamento olhando ao redor como se tivesse pousado em outro planeta. Porque pela primeira vez na minha vida eu queria que alguém fosse real. E quando descobri as mentiras, você ficou com medo de que tudo fosse falso. Exatamente. Sofia sentou-se na beirada da cama. Arthur, você quer a verdade completa. Eu aceitei este trabalho porque estava desesperada. Sim, pelos 350 mil reais, mas também porque... Ela fez uma pausa.
Porque você parecia alguém que precisava de uma pessoa que não tivesse medo de você. E agora? Agora eu acho que você precisa de alguém em quem possa confiar. E claramente essa não sou eu. Sofia se levantou e pegou a mala. Onde você está indo? Para casa. Para Santos. Minha mãe tem uma floricultura e sempre disse que eu poderia trabalhar lá quando me cansasse de perseguir sonhos impossíveis em São Paulo. Sofia, não faça isso. Por que não? Que diferença faz? O leilão é amanhã e você pode encontrar uma substituta em algumas horas. Ela passou por ele em direção à porta. E se eu não quiser uma substituta? Sofia parou, mas não se virou. Então você deveria ter pensado nisso antes de me olhar como se eu fosse uma criminosa. A estação rodoviária, às 10 da noite, era exatamente o tipo de cenário que Sofia esperava para o final de sua falsa história de amor. Neon piscando chuva, caindo, e ela sentada em um banco de plástico esperando o ônibus das 10h45 para Santos. Olha só isso, ela murmurou para si mesma. Meu papel de mulher dramática na rodoviária. Só falta a trilha sonora triste. Ela remexeu na bolsa procurando as passagens e algo caiu no chão molhado, o convite dourado para o leilão de caridade. Por um segundo ela imaginou como seria estar lá de braços dados com Arthur, fingindo ser feliz na frente de uma sala cheia de pessoas ricas. Então ela o imaginou lá sozinho, ou pior, com alguma substituta de última hora. Passageiros do ônibus 447 para Santos. Embarque imediato. Sofia se levantou, pegou a mala e caminhou em direção ao ônibus. Foi quando ouviu passos correndo atrás dela. Sofia. Ela se virou e viu Arthur correndo pela estação completamente encharcado pela chuva. O ônibus está saindo, ela gritou de volta. Não entre nesse ônibus. Por que não? Ele parou bem na frente dela sem fôlego. Porque eu sou um idiota que não sabe como pedir desculpas. Última chamada para Santos. Sofia olhou para o ônibus, depois para Arthur, depois para o convite molhado em sua mão. É tarde demais, Arthur. Não, não é. Sim, é. Ela entregou o convite a ele. Boa sorte no leilão. Sofia subiu no ônibus sem olhar para trás. Pela janela embaçada, ela viu Arthur parado na chuva, segurando o convite dourado como se fosse a última peça de um sonho que acabara de se despedaçar. O ônibus partiu, levando-a para fora de São Paulo e passou por um fotógrafo escondido que capturou cada segundo da despedida dramática, já imaginando quanto aquela foto valeria nos tabloides da manhã. Arthur Mendes nunca havia invadido o escritório de ninguém às 2 da manhã. Mas descobrir que você foi manipulado como uma marionete tem esse efeito nas pessoas. E Vitória Ferraz estava prestes a descobrir que havia mexido com o homem errado. As luzes de seu escritório estavam acesas quando Arthur chegou. Claro que estavam. Vitória sempre trabalhava melhor à noite quando podia conspirar em paz. Ele não bateu na porta. Arthur. Vitória se levantou da cadeira, claramente surpresa. O que você está fazendo aqui a esta hora? Eu vim por respostas. Ele fechou a porta atrás de si, trancando-a. E não vou sair até consegui-las. Respostas sobre o quê? Sobre como você conseguiu informações tão detalhadas sobre a Sofia em menos de 24 horas. Vitória sorriu, mas havia tensão em seus olhos. Eu tenho meus recursos, você sabe disso. Que recursos, Vitória? Arthur se aproximou de sua mesa. Investigadores particulares não trabalham tão rápido, e eles certamente não conseguem extratos bancários sem autorização legal. Talvez você esteja superestimando a privacidade das pessoas. Arthur parou bem em frente à mesa e notou algo. A tela do computador dela estava aberta em um programa de edição de documentos. Posso ver isso? Arthur, você está sendo paranoico. Ele contornou a mesa antes que ela pudesse cobrir o computador. Na tela, um documento estava aberto. Um extrato bancário com o nome de Sofia Almeida e a data de criação do arquivo hoje, 2347. Interessante, Arthur murmurou. Este extrato foi criado há 15 minutos. Vitória tentou fechar o programa, mas ele foi mais rápido. Não, Arthur, me deixe explicar. Então explique. Ele se virou para encará-la.
Explique como você forjou documentos para me convencer de que a Sofia era uma mentirosa. Vitória recostou-se na cadeira e por um momento a máscara elegante escorregou completamente. Por que você nunca me deu o que eu merecia? O que? 5 anos, Arthur. 5 anos trabalhando ao seu lado, construindo esta empresa, sendo sua parceira. E tudo. Sua voz se elevou. E quando chegou a hora de me dar o reconhecimento que eu merecia, você escolheu me deixar de lado. Vitória, você tentou me sabotar com o conselho. Eu descobri suas reuniões secretas. Porque você nunca me viu como uma igual. Ela se levantou batendo as mãos na mesa. Era sempre a Vitória pode cuidar disso, ou a Vitória vai resolver aquilo, mas nunca a Vitória é minha verdadeira parceira. Arthur a encarou peças se encaixando em sua mente. E quando você não pôde me destruir profissionalmente, decidiu destruir minha vida pessoal. Sua vida pessoal? Vitória riu. Um som amargo. Arthur, você contratou uma atriz? Sua vida pessoal inteira era uma farsa. Era. Até que eu comecei a me apaixonar por ela de verdade. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Vitória piscou claramente, não esperando essa confissão. Me apaixonar por uma garçonete desempregada? Por uma mulher que teve a coragem de jogar um milkshake em mim e depois me defender quando ninguém mais o faria. Arthur se aproximou de Vitória. A única mentira foi pensar que eu poderia viver sem ela. Arthur, você está sendo ridículo. Sabe o que é ridículo passar 3 anos planejando uma vingança contra alguém que tentou te proteger? Ele pegou o mouse e começou a deletar os arquivos forjados. Você não destruiu minha confiança na Sofia, Vitória. Você me fez perceber que confio nela mais do que em qualquer um. Vitória tentou impedi-lo, mas ele já havia apagado tudo. Não importa, disse ela, recuperando a compostura. Já é tarde demais. Ela se foi, lembra, e amanhã no leilão, quando você aparecer sozinho, todos saberão que seu relacionamento era falso. Arthur parou de digitar e olhou para ela. Quem disse que vou aparecer sozinho? Arthur, ela pegou um ônibus para Santos. A essa hora ela já está. A essa hora ela provavelmente ainda está na estrada. Ele olhou para o relógio. O ônibus para Santos leva 4 horas. E o que você planeja fazer? Correr atrás dela como algum personagem de filme romântico? Arthur caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Vitória, obrigado. Obrigado? Obrigado por me sabotar tanto que me fez perceber que estou verdadeiramente apaixonado. Ele destrancou a porta. Eu não poderia ter descoberto isso sozinho. Ele saiu deixando Vitória sozinha no escritório escuro. Ela ficou lá por um momento, processando o que acabara de acontecer. Então ela pegou o telefone e discou um número. Sou eu. Mudança de planos para amanhã. Sua voz voltou àquele tom perigoso. Eu quero que todos saibam que o relacionamento de Arthur Mendes é uma farsa. E se ele aparecer com ela no leilão, quero fotos de cada momento em que eles estavam fingindo. Ela desligou e sorriu. Um sorriso que não tinha nada de derrota. Se você quer brincar de filme romântico, Arthur, eu vou te dar o final que você merece. Enquanto isso, Arthur já estava no carro dirigindo pela estrada escura em direção a Santos com uma certeza em sua mente. Não importava quanto tempo levasse, ele iria encontrar Sofia e contar a ela a verdade sobre Vitória, sobre os documentos falsos e, acima de tudo, sobre o fato de que ele havia se apaixonado pela mulher mais genuína que já conhecera. A única questão era se era tarde demais para consertar o que ele havia quebrado. Quando você está prestes a perder tudo, o que importa descobrir que sua ex-namorada é uma psicopata manipuladora se torna apenas um detalhe. Arthur Mendes tinha uma noite para salvar sua reputação, sua empresa e, o mais importante, a mulher que amava. A mansão Monteiro, no Morumbi, brilhava como um palácio de cristal contra o céu estrelado. 300 convidados se moviam pelos jardins iluminados, taças de champanhe na mão, esperando pelo leilão de caridade mais aguardado do ano. Arthur chegou sozinho, o que imediatamente gerou sussurros entre os convidados. Onde está a noiva misteriosa? Uma socialite murmurou para outra. Ouvi dizer que era tudo mentira, respondeu sua amiga, mal escondendo o deleite com a fofoca. Vitória Ferraz parecia radiante em um vestido vermelho que custava mais que um carro, conversando animadamente com jornalistas perto do palco principal.
Senhoras e senhores, anunciou o anfitrião oficial, em apenas alguns minutos começaremos nosso leilão de caridade. Mas primeiro, temos uma surpresa especial. Arthur sentiu o estômago afundar. Ele conhecia Vitória bem demais para não reconhecer quando ela estava tramando algo. Convidamos Vitória Ferraz, uma das fundadoras originais desta iniciativa, para compartilhar algumas palavras. Vitória subiu ao palco com um sorriso afiado o suficiente para cortar vidro. Obrigada, Miguel. Estou aqui hoje para falar sobre verdade e transparência. Ela fez uma pausa dramática. Valores que, infelizmente, nem todos aqui compartilham. Os murmúrios começaram. Como muitos de vocês sabem, nosso querido Arthur Mendes anunciou recentemente seu noivado com uma jovem. Interessante. Vitória sorriu para a plateia. Mas o que vocês não sabem é que ela me salvou. A voz de Arthur cortou o ar como uma lâmina. Ele havia subido ao palco sem que ninguém percebesse. Vitória congelou. Arthur, você não deveria contar a verdade. Ele subiu ao palco e pegou o microfone da mão dela. Você está certa, Vitória. É hora de contar toda a verdade. A plateia caiu em silêncio absoluto. Meu relacionamento com Sofia Almeida começou como um contrato. Murmúrios chocados percorreram o jardim. Eu a paguei para fingir ser minha noiva. Vitória sorriu pensando que havia vencido. Mas o que eu descobri, continuou Arthur, é que ela nunca fingiu ser quem era. Eu era quem fingia ser alguém que não era por anos. Arthur, pare com isso, Vitória sussurrou. A Sofia jogou um milkshake em mim no primeiro dia que nos conhecemos. E sabem o que eu pensei? Que finalmente alguém teve a coragem de me tratar como um ser humano normal. Ele se virou para a plateia. Ela não é minha vergonha. Ela é a única verdade que eu encontrei. A multidão estava dividida entre o choque e a fascinação. E Vitória Ferraz. Arthur se virou para encará-la. Passou semanas forjando documentos para me convencer de que a Sofia era uma mentirosa. Porque ela não consegue aceitar que algumas pessoas são genuínas. Isso é ridículo, Vitória tentou protestar. Então explique como você conseguiu extratos bancários que nem o próprio banco teve acesso. Arthur olhou diretamente para as câmeras. Explique para os investigadores federais que já estão a caminho. O rosto de Vitória ficou pálido. Vocês querem a verdade sobre Sofia Almeida? Arthur se voltou para a multidão. Ela trabalhava em 3 empregos para pagar as contas da mãe. Ela doa sangue todo mês no hospital público. E quando eu congelei durante uma apresentação porque estava nervoso, ela me salvou sem pedir nada em troca. Arthur. E eu a deixei ir embora porque fui tolo demais para confiar na única pessoa que nunca mentiu sobre quem realmente era. Foi quando ele a viu. Sofia estava parada na entrada do jardim, ainda com suas roupas de viagem, olhando para ele no palco como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Seu coração parou. Sofia? Ela caminhou lentamente por entre os convidados que se afastaram para abrir caminho. Quando chegou ao palco, pegou o microfone que o anfitrião lhe entregou. Oi? Disse ela, sua voz ecoando pelo jardim. Desculpem a roupa. Se eu soubesse que isso era TV ao vivo, teria passado mais batom. Risos nervosos da multidão. Arthur Mendes, ela continuou olhando diretamente para ele. Você é o homem mais complicado que eu já conheci. Rico, teimoso e com uma tendência preocupante a usar gravatas muito sérias. Mais risos, desta vez mais relaxados. Mas você também é o único homem que já me defendeu quando eu não podia me defender. Que confiou em mim quando eu mesma não confiava. Ela fez uma pausa. E que me fez perceber que, às vezes, o destino vem disfarçado de milkshake derramado. Arthur desceu do palco e caminhou em direção a ela. Como você voltou? Ah, sobre isso. Sofia sorriu. Eu nunca cheguei a Santos. Fiquei em uma lanchonete de beira de estrada a noite toda comendo torta e pensando em como sou estúpida. Você não é estúpida. Sim, eu sou, porque eu fugi em vez de lutar pelo que eu queria. E o que você quer? Sofia olhou ao redor para 300 pessoas esperando sua resposta. Câmeras capturando cada segundo. Eu quero um homem que não tenha medo de milkshakes, que ria quando eu falo demais e que me deixe ajudar quando ele precisa, mesmo sabendo que vou continuar sendo complicada.
Especialmente por isso. Arthur segurou o rosto dela entre as mãos. Eu te amo, Sofia Almeida. Não a versão contratada, não a noiva de mentira. Você é a mulher que me faz querer ser melhor do que sou. Eu também te amo, seu Kay, e o dramático. Quando eles se beijaram, a multidão explodiu em aplausos. Flashes de câmeras iluminaram o jardim como fogos de artifício. Vitória Ferraz havia saído discretamente pela porta dos fundos. E no meio de todo aquele caos, Sofia se afastou do beijo e sussurrou no ouvido de Arthur. Então, eu ainda recebo os 350 mil reais. Ele riu tão alto que o microfone captou o som. Uma hora depois do escândalo mais romântico que o Morumbi já testemunhou, Sofia e Arthur finalmente escaparam para o terraço privativo da mansão. São Paulo brilhava abaixo deles como um oceano de estrelas terrestres. Então, disse Sofia apoiando-se no parapeito, acabamos de confessar nosso amor falso que se tornou real na frente de 300 pessoas e meia dúzia de câmeras de TV. Arthur se aproximou ainda processando tudo o que havia acontecido. Tecnicamente eram 4 câmeras e 2 delas ao vivo. Ah, muito melhor. Agora somos oficialmente o casal mais dramático de São Paulo. Ela se virou para encará-lo. Parabéns. Seu status de CEO misterioso se foi. Agora você é o CEO apaixonado que grita declarações em microfones. Me arrependo de alguma coisa. Sofia fingiu pensar seriamente. Do corte de cabelo, não. Das gravatas excessivamente sérias, com certeza. O resto... Ela sorriu. Acho que posso perdoar. Arthur se aproximou pegando as mãos dela. Sofia, eu preciso me desculpar de verdade. Arthur, não. Deixe-me dizer. Você estava certa. Eu nunca confiei em você completamente. E não foi porque você não merecia. Foi porque eu nunca aprendi a confiar em ninguém. Sofia apertou as mãos dele. E agora você aprendeu. Estou aprendendo. Com a melhor professora. Ele fez uma pausa. Aquela que joga milkshakes quando necessário. Serviço completo. Ela riu, incluindo aulas de como ser um ser humano normal. Arthur soltou as mãos dela e, para surpresa de Sofia, ajoelhou-se. Arthur Mendes, não me diga que você vai. Sofia Almeida. Ele interrompeu tirando uma pequena caixa do bolso. Nestes últimos 2 meses você virou minha vida de cabeça para baixo de todas as maneiras possíveis. Meu Deus, você está falando sério. Completamente sério. Você me ensinou que contratos não criam conexões reais, que ser vulnerável não é fraqueza e que, às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é admitir que precisamos de alguém. Sofia olhou para o anel. Simples, elegante, exatamente o que ela teria escolhido. Arthur, eu não quero um contrato. Eu quero para sempre. Ele abriu a caixa completamente. Quer se casar comigo de verdade desta vez. Sofia olhou para ele ajoelhado no terraço, com São Paulo brilhando atrás, e sentiu como se estivesse dentro de um sonho que finalmente fazia sentido. Posso fazer algumas perguntas primeiro. Quantas você quiser. Se eu disser não, você vai contratar outra noiva. Arthur riu. Nunca mais. Você estragou isso para mim. Agora só aceito mulheres que jogam bebidas em mim. E se eu disser sim, posso continuar trabalhando, porque não pretendo me transformar em uma esposa troféu que só vai a salões de beleza. Na verdade, eu estava pensando em te oferecer uma parceria. Que tipo de parceria? Lembra do dinheiro arrecadado no leilão? Quero iniciar uma organização para jovens empreendedores e preciso de alguém que saiba falar como uma pessoa normal. Sofia sentiu o coração acelerar. Você está falando sério. Completamente. Você seria perfeita para isso. E antes que pergunte sim, viria com um salário. Um salário de verdade, não um salário de noiva contratada. Última pergunta, disse Sofia, tentando manter o rosto sério. Eu digo sim, apenas se o bolo não for sabor C&O. Que sabor você quer? Morango, obviamente. Arthur se levantou, deslizando o anel no dedo dela. Então é um sim. É um sim gigantesco. Sofia segurou o rosto dele, mas com uma condição. Que condição? Na nossa empresa, sem jargão corporativo, se alguém disser sinergia, recebe uma advertência. Fechado. Eles se beijaram novamente desta vez, sem plateia, sem câmeras, apenas os dois e a cidade que os uniu da maneira mais improvável possível.
Sabe, disse Sofia quando se afastaram, ainda não consigo acreditar que tudo isso começou com um milkshake, o melhor acidente da minha vida. Acidente, Arthur Mendes, aquilo foi puro destino disfarçado de falta de jeito. Foi quando ouviram palmas da porta do terraço. Finalmente, eles se viraram e viram Marcos, o melhor amigo de Arthur, junto com outras duas pessoas que Sofia não reconheceu. Marcos. Arthur franziu a testa. Como você. Cara, você pediu em casamento no terraço de uma das mansões mais vigiadas do Morumbi. Há câmeras de segurança por toda parte. Marcos apontou para uma pequena câmera no canto. O pessoal do evento está assistindo a tudo lá embaixo. Sofia olhou para a câmera e acenou. Oi, pessoal. Ele disse que sim. Risos e aplausos ecoaram de dentro da mansão. Bem, Arthur suspirou. Acho que nossa vida privada acabou oficialmente. Relaxe. Sofia pegou a mão dele, admirando o anel. Se vamos ser um casal público, pelo menos seremos um casal divertido. Divertido é. Ah, Sofia sorriu. Aquele sorriso travesso que ele aprendera a amar. Espere até ver o que eu planejei para o nosso casamento. 6 meses depois, Sofia Almeida provou que uma mulher que uma vez jogou um milkshake em um CIU também sabia como organizar o casamento mais comentado do ano. E claro, ela fez questão de que fosse exatamente do seu jeito. A praia de Juquery foi transformada em um cenário de sonho com cadeiras brancas dispostas na areia dourada e um altar decorado com flores silvestres que custaram menos que um buquê tradicional, mas pareciam saídas de um conto de fadas. Lanternas delicadas balançavam suavemente na brisa do mar, criando um brilho mágico que fazia toda a cena parecer um filme romântico. 200 convidados se abanavam na brisa do oceano, incluindo executivos da Mendes Corporation, que ainda não acreditavam que seu CEO havia escolhido uma cerimônia na praia em vez de um salão de luxo. Entre eles, a mãe de Sofia conversava animadamente com investidores milionários sobre suas receitas de torta caseira. Nervoso? Perguntou Marcos a Arthur, que ajustava a gravata pela 5ª vez em 2 minutos. Nervoso eu? Arthur riu, observando os funcionários da empresa se misturando com os amigos de Sofia que trabalhavam em cafeterias e lojas. Estou prestes a me casar com uma mulher que transformou minha vida inteira em uma comédia romântica. Claro que estou nervoso, mas é do tipo bom de nervosismo, o melhor tipo. Na tenda improvisada que servia de camarim, Sofia ajustava o vestido que ela mesma havia escolhido depois de provar dezenas de opções caras e decidir que nenhuma delas parecia com ela. O vestido simples e elegante de uma boutique local custou menos que as flores na maioria dos casamentos de socialites, mas a fazia brilhar. Você tem certeza disso, querida? Perguntou sua mãe apontando para o cenário da praia. Ainda dá tempo de alugar um salão de verdade. Mãe, o homem com quem vou me casar é dono de 3 salões de eventos em São Paulo. Se eu quisesse pompa, eu teria pompa. E Sofia sorriu. Eu quero que seja genuíno. A música começou. Não a marcha nupcial tradicional, mas uma versão suave de At Last, tocada por um quarteto local que Sofia havia descoberto durante uma apresentação de rua. Todos se viraram para vê-la caminhar descalça pela areia em direção ao altar, carregando um buquê de girassóis que ela mesma colhera em uma fazenda próxima. Não havia véu tradicional, apenas flores trançadas em seu cabelo castanho que caía solto sobre os ombros. Seu sorriso iluminou toda a praia, fazendo até os executivos mais sérios sorrirem de volta. Linda! Arthur murmurou quando ela o alcançou, estendendo a mão para ajudá-la a subir na pequena plataforma de madeira que haviam construído na areia. Obrigada. Você não está nada mal também. Para um ex-robô corporativo. Ela ajeitou a gravata dele, uma das poucas concessões à formalidade. Embora esta gravata ainda seja muito séria. É azul, ele protestou. É azul marinho quase preto. O celebrante sorriu claramente, acostumado a casais não convencionais após 20 anos realizando cerimônias na praia. Estamos aqui hoje para celebrar a união de Arthur e Sofia. 2 pessoas que provam que às vezes o amor aparece nos momentos mais inesperados. E mais bagunçados, sussurrou Sofia, arrancando risos dos convidados mais próximos. Arthur,
continuou o celebrante. Você gostaria de dizer seus votos. Arthur respirou fundo, olhando para a mulher que havia virado sua vida de cabeça para baixo de todas as maneiras possíveis. Sofia, quando você entrou na minha vida, eu pensei que precisava de alguém para fingir me amar. Mas você me ensinou que eu precisava de alguém para me ensinar a amar de verdade. Ele segurou as mãos dela, ainda maravilhado com o quão mágico aquele simples toque parecia. Você me mostrou que vulnerabilidade não é fraqueza, que a perfeição não existe, mas que a conexão real vale mais do que qualquer contrato que eu pudesse assinar. Seu romântico, ela murmurou, os olhos brilhando com lágrimas que se recusava a deixar cair. Você me ensinou que rir de mim mesmo não diminui minha autoridade. Me torna mais humano. E que às vezes a coisa mais corajosa que podemos fazer é admitir que precisamos de alguém. E eu preciso de você, Sofia. E Sofia discretamente enxugou o canto do olho antes de começar. Arthur Mendes, disse ela, sua voz se espalhando pela praia. Eu não fui contratada para te salvar, mas acho que salvei a nós. Você me mostrou que posso ser exatamente quem sou, bagunceira falante e viciada em milkshakes, e ainda assim ser amada. Risadas suaves percorreram os convidados. Você me ensinou que não preciso fingir ser sofisticada para merecer coisas boas e que às vezes o destino tem um senso de humor muito, muito estranho. Como assim? Tipo, quem diria que um milkshake derramado em um saguão corporativo se transformaria nisso? Ela gesticulou para toda a cena, as lanternas, as flores, os amigos e familiares reunidos na areia dourada. De milkshake derramado a milkshake brindado. Milkshake brindado. Arthur franziu a testa enquanto alguns convidados que conheciam Sofia começaram a sorrir em antecipação. Sofia sorriu misteriosamente. Você entenderá em um momento. Após a troca de alianças, anéis simples que eles haviam escolhido juntos em uma pequena joalheria, em vez das opções ridiculamente caras que o assistente de Arthur havia sugerido, e o sim eu aceito, oficial que ecoou pela praia, Arthur beijou sua esposa enquanto os convidados aplaudiam e o Oceano Pacífico fornecia a trilha sonora perfeita. Senhoras e senhores, Sofia pegou o microfone do celebrante, claramente não terminando com as surpresas do dia. Antes do jantar, gostaríamos de fazer um anúncio. Arthur olhou para ela surpreso. Eles não haviam planejado nenhum anúncio. 3 meses atrás, lançamos a Fundação Martinez Mendes para Jovens Empreendedores. Aplausos entusiasmados ecoaram pela praia, especialmente dos funcionários da empresa que acompanharam todo o processo. E hoje temos o prazer de anunciar que nosso primeiro grupo de beneficiários serão 20 jovens de comunidades carentes de São Paulo Santos e Campinas. Os aplausos aumentaram e Sofia percebeu algumas pessoas enxugando os olhos. Cada um receberá R$40 mil em capital, semente e mentoria profissional e acesso à rede que meu marido passou 30 anos construindo. Ela olhou para Arthur. E que agora estará disponível para pessoas que realmente precisam de uma oportunidade. E para comemorar, continuou Sofia, seus olhos brilhando com travessura. Em vez do tradicional champanhe, preparamos algo especial para o brinde. Como que por mágica, garçons apareceram das tendas laterais, carregando bandejas de prata com copos altos, cheios de uma bebida rosa familiar, com chantilly e uma cereja no topo. Milkshakes de morango para todos. A multidão explodiu em risadas e aplausos ainda mais altos. Até os executivos mais conservadores estavam rindo e pegando seus copos cor-de-rosa. Sofia sussurrou a Arthur, balançando a cabeça em admiração. Você não fez isso. Sim, eu fiz. E se alguém derramar, considere parte da tradição do casamento. Ela pegou seu próprio copo. Afinal, foi assim que tudo começou. Todos pegaram seus copos, e Arthur subiu ao microfone ainda processando o fato de que estava prestes a brindar seu casamento com um milkshake. Um brinde, disse ele, erguendo o copo rosa em direção ao céu, que começava a ficar dourado com o pôr do sol. A mulher que me ensinou que, às vezes, as melhores coisas da vida começam com acidentes. E às vezes, acrescentou Sofia, erguendo o copo também. Os acidentes são, na verdade, o destino fazendo seu trabalho e fazendo direito. Aos acidentes que se tornam destino,
gritaram os 200 convidados ao mesmo tempo erguendo seus copos cor-de-rosa contra o céu da Califórnia. Naquele exato momento, Marcos, tentando tirar uma selfie épica enquanto brindava, tropeçou na areia fofa e derramou milkshake em toda a sua camisa branca. A praia inteira explodiu em gargalhadas. Tradição? Gritou Sofia correndo para ajudá-lo enquanto ria tanto que mal conseguia ficar de pé. Acho que vou precisar te contratar como minha organizadora de eventos, riu Marcos, tentando limpar o milkshake de sua camisa agora rosa. Desculpe, já tenho um emprego em tempo integral. Sofia apontou para Arthur. Sou casada com meu chefe. Tecnicamente, Arthur a puxou para perto. Somos sócios agora. Melhor ainda. Enquanto o sol se punha completamente no horizonte, pintando o céu de roxo dourado e rosa, combinando perfeitamente com os copos de milkshake. Arthur e Sofia dançavam na areia ao som das ondas quebrando suavemente na costa. Então, ele murmurou em seu ouvido enquanto giravam lentamente. O que vem a seguir? A seguir. Ela se afastou para olhar em seus olhos. A seguir vamos mudar o mundo um jovem empreendedor de cada vez. E um milkshake de cada vez. Parece um plano. E, quem sabe, talvez até ensinemos alguns CEO mal-humorados a sorrir de verdade. Você já conseguiu ensinar pelo menos um? Eles se beijaram novamente, desta vez como marido e mulher, enquanto seus convidados aplaudiam e o Oceano Pacífico testemunhava a história de amor mais improvável que São Paulo já vira. E em algum lugar da cidade, Vitória Ferraz rolava as fotos do casamento nas redes sociais de seu apartamento vazio, balançou a cabeça e, pela primeira vez em meses, sorriu de verdade. Talvez eles realmente merecessem aquele final feliz. Afinal, algumas histórias são tão absurdas que só podem ser verdade. E às vezes o milkshake derramado é exatamente o que precisamos para encontrar o amor de nossa vida. O que você achou da transformação de Arthur de um CI? O frio e intimidador para um homem apaixonado que brindou seu casamento com um milkshake. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria para esta história? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber mais histórias emocionantes como esta. Até a próxima vez.